é do tamanho do vazio da travessia do luto. Esta é a 11ª live do projeto É Bom Viver. E eu convidei a Valéria para conversar aqui com a gente, para contar um pouquinho da sua história e contar como é que está sendo esta travessia nesse momento tão difícil que é o luto. A Valéria acabou de entrar, eu vou mandar um convite aqui para ela. Convite, Valéria, ver se foi aí direitinho. Daí é só você aceitar. Realmente, eu não te vejo, Valéria. Não sei o que está acontecendo. Eu não sei também, eu também não te vejo, mas das vezes que eu saí, aí quando eu encerrava o vídeo, aparecia nós dois. Aparecendo nós dois. Tá. Nós vamos tentar, o pessoal, um pouco de paciência aqui com Eu acho esse problema da internet. que a gravação tá ficando nós dois. Não sei, é que geralmente é para ficar. Ó, a Fabiana escreveu aqui que está vendo nós dois. Sim. E isso aqui é um pouco estranho, né? Porque eu também não vejo, é como se eu estivesse fazendo a live sozinho e tu também não me vê. E agora o que a gente faz? Eu acho que a gente Vamos ver. continuar, porque eu, eu não te vejo, mas né, a gente consegue tocar a live e as pessoas que estão assistindo estão vendo. Uhum, tá. Acho que de repente vamos tentar assim. Deixa eu só desligar aqui, vamos ver se. Só tentando alguma alternativa. Deixa eu ver se tem alguma possibilidade de mudar esta configuração. Então, eu quero saber do pessoal se vocês estão vendo nós dois e se vocês estão nos escutando bem para a gente poder dar continuidade à nossa live. Por favor, gente, escrevam nos comentários aqui para a gente saber. Oi, Maria Cristina, você está vendo nós dois? Porque a Valéria não me vê e eu não vejo a Valéria. É uma coisa que está um pouco estranha. Parece que para quem está assistindo tá normal, Gabriel. Pois é, o que me preocupa é depois que salvar, provavelmente vai aparecer só a minha imagem, não vai aparecer Eu acho que a eu acho que tá aparecendo os dois, porque quando eu encerrei, apareciam os dois. Uhum. Não, sim, tudo bem. A Mas gravação, eu acho que apareceu os dois. vamos ver. Vai ser uma experiência. O tempo dirá o que irá acontecer. E o que acontecer está bem assim mesmo. Não tem problema. E quem está aqui com a gente, né, também recebendo toda a nossa dedicação, todo o nosso carinho, todo o nosso empenho, porque nós estamos aqui, neste mês de setembro. E eu convidei a Valéria para que a gente conseguisse trazer mais uma visão. E ela vai contar aqui a sua história. A sua história não de superação, porque é algo que nós estávamos conversando antes de fazer a live. Sim, de travessia, de passar por este momento, né, de luto. E a gente tem vários lutos na nossa vida, né? Tem lutos maiores, lutos menores, né? Pode ser por um trabalho, pode ser por um ente querido, um amigo, pode ser pelos nossos animais de estimação tão amados. Enfim, pode ser por vários motivos. E a gente vai vivenciando, a gente vai atravessando. E a Valéria vai contar aqui para a gente um pouquinho da sua história. Valéria, eu quero que você se apresente para o pessoal, diga de onde você é, o que você faz, e logo na sequência a gente já começa o nosso tema da live.
Tá bom. Você me ouve bem? Sim, perfeitamente. Então, eu, eu dou boa noite a todos. Desejo que a gente tenha uma boa noite de contribuição para todos nós hoje. Meu nome é Valéria Zotti. Eu trabalho com terapias hoje. Estou morando em Alegrete, onde eu nasci. Eu estive fora daqui por 23 anos e trabalhei, né, no mundo corporativo. E depois eu gostava de trabalhar com pessoas, comecei a fazer cursos de terapia e estou me achando nessa nova caminhada como terapeuta. Eu quero te agradecer, Gabriel, pela oportunidade. Tu sabe que acho que eu nunca falei, né, desse sentimento do meu luto, porque uma preocupação que eu tinha é que as pessoas não se preocupassem comigo, sabe? Então, a Wendy, minha amada Wendy, né, conviveu comigo por 16 anos e meio e foi uma transformação na minha vida quando ela chegou e, e a preocupação de todo mundo, como eu ficaria sem ela. E da minha família, dos meus amigos, né, que conheciam a relação, ficavam preocupados como eu ficaria sem ela. E então, Verdade. quando ela morreu, eu não queria preocupar ninguém. E eu entrei na fase do luto, que o luto tem 3 ou 4 fases, que é a negação. Não, eu tô bem. Não, tá tudo bem. Nem tô sentindo tanto, né? Então, pelo meu conhecimento dentro do espiritismo, eu não acredito na morte em si, eu acredito na vida aqui e a vida lá, né? Mas a separação existe. E luto significa perda. E essa perda é um espaço que abre na vida da gente, é um espaço que abre no coração da gente. E, e é interessante tu me convidar para falar, né, uma coisa que eu não costumo falar, que eu não falei com ninguém sobre esse sentimento. E tu sabe que o CVV começou assim, né? Então, um senhor, ele era, como é que charreteiro, né? Que era taxista lá no século XIX. Ele dirigia charrete. E era uma época, né, daquelas pandemias que morria muita gente e o filho dele morreu. E ao mesmo tempo que ele estava em contato com muitas pessoas, né, carregando um para cá e outro para lá, ele não conseguia com quem falar daquela dor. Ele tentou falar com alguém, né, tipo, atendeu, estava levando uma senhora, tentou falar com ela e ela, aham, não deu bola. Ele tentou falar com os rapazes que que ele estava levando, os rapazes, né, tiraram sarro, nem deram bola para a dor dele e ele, né, aquela dor corroendo dentro dele. Então ele, uma hora que ele parou o trabalho, ele falou com o cavalo, sabe? Porque ele só queria colocar aquele sentimento para fora. Ele não queria ouvir nenhum consolo, ele não queria ouvir nada, ele só queria expressar o que ele estava sentindo. Então, essa história eu ouvi dentro do CVV que às vezes a pessoa. CVV, para quem não sabe, tá? É Centro de Valorização da Vida. É um trabalho voluntário que atende pelo número 188, se ligar do telefone, qualquer telefone, ou tem nas redes sociais também, pode ser por chat.
Então, é uma escuta ativa. A gente liga para lá e para falar, para desabafar, sabe? Não vão fazer terapia, não vão te convencer de nada, só te escutar. É uma escuta ativa. E o CVV, né, começou com essa ideia, sabe? Então eu ouvi essa história dentro do CVV e daí agora, né, fazendo esse trabalho em prol do Setembro Amarelo, tu resgata uma história do CVV, eu achei muito interessante. Eu O não luto, conhecia isso aí. não conhecia. Pode, Então, hã? não, pode dar continuidade. O luto, ele significa perda, né? Então, é a perda daquela vida na nossa vida. Então, essa frase, né? A saudade é do tamanho do vazio, né? Do tamanho do vazio que fica na nossa vida. Porque, embora, né, quem né, tem esse conhecimento espírita, a gente nem sabe que provavelmente vai se reencontrar, coisa e tal, mas hoje, nessa vida, é uma perda, sabe? E fica aquele sentimento de que eu não vou mais ter aquele afago, sabe? Então, eu disse para o Gabriel que o meu maior desafio ia ser fazer essa live sem chorar, tô tentando, passou quase. Sabe que quando eu estava viajando, a Wendy foi uma grande companheira de viagem. Sempre que eu viajava de carro, ela ia junto. Mas, hã? Só para contextualizar, né, só para o pessoal saber, que alguns dos meus seguidores, eles não conhecem a sua história, embora eu tenha contado alguma coisa, só contextualiza quem era. A, o início da minha relação com a Wendy. Tá bom. A Wendy, eu na época estava passando uma novela e uma mulher tinha uma cadela labrador muito linda. E eu disse que eu Uhum. achava linda. E a minha mãe, uma época depois, disse assim: Tu ainda quer aquele cachorro que tu queria? E eu disse: Não, nunca quis. E ela: Ai, então, mas eu já consegui uma pra ti. Eu disse: Ai, tá, então manda, sabe? Mas, tipo assim, eu nem gostava de cachorro, não gostava de cheiro de cachorro. A Circe, minha comadre, né, não esquece essa história que quando a Wendy chegou, eu carregava ela enrolada num moletom, que eu não gostava de cheiro de cachorro. E, mas aquela fofura, né, 30 dias, ela chegou na minha vida com 30 dias. E no início ela dormia na garagem, mas aí depois ela, né, foi tomando conta e começou a dormir dentro de casa e começou a dormir no meu quarto e foi invadindo a casa e o meu coração, né, me transformou em outra pessoa. Eu sou uma pessoa, né, antes dela e depois dela. E é uma transformação que talvez, não sei se é muito perceptível, né, para quem convive comigo, mas intimamente eu mudei o meu olhar, sabe, para o reino animal. Eu antes eu respeitava, mas não tinha esse olhar afetuoso pelo reino animal, nem pelos reino mineral, reino dévico. Então, a Wendy desenvolveu esse amor em mim, sabe? Então eu chamava ela de minha anja porque ela me trouxe
esse resgate de alma. E o Wagner Borges diz que a gente, né, quando a gente convive muito próximo com os animais, que a gente troca esse afeto com eles, a gente também está ajudando eles a desenvolver o chakra cardíaco, porque o animal, ele geralmente ele fica ali nos chakras básico e sexual, né? É comer e reproduzir, comer e reproduzir. E quando ele convive com a gente, ele vai também desenvolvendo o afeto e desenvolvendo o chakra cardíaco. Então, é uma troca gigantesca, né, entre a gente, porque eu também, né, desenvolvi muito o meu chakra cardíaco com ela. E sou, assim, muito, muito grata por isso. Como E animais, eles são. A gente tem um animalzinho de estimação e eles são, assim, da família. Ah, são muito importantes para a gente. Que entra, vai tomando conta, assim, né, vai transformando o nosso coração, vai transformando esse nosso sentimento de cuidar, né, de dar carinho, porque, de certa forma, é como se fosse uma pessoa, né? A gente tem que ter vários cuidados. Há uma dedicação ali. E não é só a questão desse cuidado que a gente acaba modificando a nossa vida. Também essa questão de amor, né? Da questão desse afeto, dessa transformação. Então, isso é maravilhoso. Eu, quando era criança, tinha ali 8 anos de idade, a gente sempre teve cachorros em casa. Só que um vizinho, ele começou a matar todos envenenados, sabe? E eu chorei muito, eu sofria muito, né? Porque ele tinha esse ato de crueldade de ali envenenar um cachorro que estava dentro do pátio. Porém, né, após a minha mãe tomou algumas decisões, enfim, vou argumentando, e isso não me lembro direito por que motivo acabou cessando. Mas eu nunca deixei de nutrir dentro de mim o amor, o carinho, sabe? Porque, de certa forma, às vezes a gente não, eu não vou mais permitir para que eu não sinta, não tenha a possibilidade de sofrer de novo. E as coisas, elas não são assim. A gente precisa viver, a gente precisa experienciar, a gente tem que criar esses momentos de alegria, né? Essas lembranças que vão ficar, que vão viver com a gente para sempre, dentro da nossa mente. Pode continuar, Valéria. sabe que é exatamente isso, Gabriel. A Wendy morreu com 16 anos e meio, e eu acho que desde os 12, desde os 12 anos dela, as pessoas me perguntavam quando que ela ia morrer, sabe? Ela superou as expectativas, claro, mas as pessoas têm essa ideia, né, de que, tu não pode te apegar, ela não vai durar muito, sabe? Ela, sabe, tu vai sofrer. E eu pensava assim, ok, eu sei que eu vou sofrer com a morte dela, então eu vou deixar para sofrer na morte, não antes. E é muito comum, as pessoas perguntavam a idade dela e perguntavam, mas quanto tempo dura, sabe? Como se fosse uma escolha minha. É muito incrível essa mentalidade, né? Que o cachorro não vai durar muito, que a gente não pode se apegar, que o amor tem validade. Então, a gente deixa de viver por medo,
né? Então, olha quantas recordações maravilhosas a gente vai deixar de ter por medo. Então, é uma construção na nossa, das nossas crenças para a gente mudar isso. Então, essa separação dói, né? E dói com todo mundo, né? Dói com todas as pessoas e os animais que a gente ama. A morte significa perda. Então, às vezes, tu perde um relacionamento que tu não estava preparado para perder. Então, a outra parte, às vezes, já estava, né, pensando no fim do relacionamento e para ti é um choque. Então, tu vai passar por um luto, porque tu vai perder um, uma vida que tu tinha e vai ter que ressignificar tudo, sabe? Então, são muitas formas de luto que a gente passa ao longo da vida e a gente não pode simplesmente ficar com medo de viver isso e, e se retrair, né? E deixar de viver, porque olha quantas coisas maravilhosas a gente viveu. A Wendy era minha companheira de viagem, né? Então, sempre que eu viajava de carro, ela viajava comigo. De Florianópolis a Montevidéu, ela conheceu muita coisa. E quando a gente estava em Montevidéu, tentaram roubar meu carro. O carro estava estacionado, a gente alugou um apartamento pelo Airbnb e não tinha garagem, daí o carro estava na frente do prédio. E às 3 horas da madrugada eu ouvi o alarme, olhei pela janela, o cara estava dependurado dentro do meu carro pela janela, do vidro quebrado. Aí eu disse pra minha amiga, estão roubando meu carro, vou lá. E ela assim, eu vou contigo. Não, aí é o Wendy, porque a Wendy não suportava ficar longe de mim, né? Que ela latia desesperada. E ela assim, ai, azar, e eu, né? Morrendo de medo que a Wendy acordasse todo o prédio, mas tive que ir lá, né? Ver os caras, o que eu ia fazer com os caras roubando meu carro. Aí fomos eu e minha amiga, a Wendy não deu um latido, sabe? Então o animal é muito inteligente. A gente subestima a inteligência deles, sabe? Porque quando ela, né, percebeu a situação, que com certeza ela percebeu, ela não latiu. Ela ficou quietinha esperando a gente voltar. É muito incrível a inteligência deles. A gente não tem noção do quanto eles são inteligentes. E quando eu estava em Recife, que daí as viagens mais longas ela não ia, eu estava num hostel dividindo o quarto com duas meninas da Europa e, e elas e eu falei que eu estava com saudade da Wendy. E ela, uma era francesa e a outra era alemã, e elas estavam aprendendo português. E ela disse assim, uma delas disse assim, mas eu pensei que saudade era uma coisa ruim. E, né, isso eu nunca tinha parado para pensar, né, se saudade é bom ou ruim, sabe? Porque pra gente é tipo bar, né? Bar tem muitos significados para o Uhum. gaúcho e, Exatamente. né, e saudade é saudade eu acho que não é bom ou ruim, ela só é, né? Porque, por exemplo, naquela época eu tava com saudade da nossa separação, mas eu sabia que em seguida a gente ia estar junto, né? Tava com saudade dela, mas em seguida já ia, né, ficar junto com ela de novo. E agora eu tenho saudade, mas eu tenho muitas recordações maravilhosas da nossa vivência, da nossa convivência, né? Então, eu acho que a, a dor que traz o luto é o que a gente supera, mas o luto, não. Acho que o luto é tipo, falta aquela parte na tua vida e é para sempre, né? Tu não vai colocar outro cachorro ou outra pessoa no lugar,
sabe? Então aquela parte que falta vai ficar. Mas tu aprende a ressignificar e, e aprende como lidar com aquela dor, sabe? Então a dor vai amenizando e isso vai mudando no luto, né? Mas o que a gente viveu traz recordações maravilhosas e às vezes dói um pouquinho de pensar assim, ó, é só uma recordação, a gente não vai viver de novo, mas a gente tem essas recordações, sabe? Então acho que isso vai mudando ao longo da nossa ao longo da nossa experiência de vida. Sabe, Valéria, que essa questão de saudade, eu entrei no ensino médio em 2004. Eu não me lembro muito bem qual era o objetivo do tema proposto do exercício proposto pela professora. Era uma aula de filosofia e eu sei que cada um tinha que escrever uma mensagem, uma frase. E o que é que acontece? Alguém, né, porque todo mundo escreveu uma frase, só que não tinha ninguém escreveu o nome de quem era. E a professora começou a ler as frases de todos os alunos. Uma frase era a seguinte, e eu até tinha separado para a gente falar aqui na live, e você tocou exatamente neste ponto. A saudade é a certeza que o passado valeu a pena. Alguém escreveu isso naquela turma. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu ia descobrir quem escreveu, porque é verdade. Né? Se a gente sente saudade, é porque valeu a pena, porque a gente teve momentos que foram valiosos e a gente teve presentes da vida. Olha só, né, a Wendy entrou na tua vida sem tu querer, né, como um presente de verdade. E olha só, passam 16 anos e meio. É muito tempo, né? E olha a transformação, olha toda essa vivência que teve. E o quanto que isso foi positivo. E o quanto que isso te tornou uma pessoa melhor. É óbvio que a gente, por vezes, vai chorar, por vezes, né, não vai ficar tão legal de estar lembrando, mas em outros momentos a gente vai sentir até gratidão. Porque a gente nunca sabe o que vai ser da nossa vida, o que vai ser o amanhã. Mas quando a gente se permite viver a vida, você não ligou o que muitas pessoas estavam dizendo, ó, já está com 12 anos, quanto tempo dura? Será que vai demorar? Não, você apenas se permitiu viver cada dia de uma vez, ter as experiências e aproveitar todos os momentos possíveis. Ah, te conhecendo da maneira que eu te conheço, eu sei o esforço que você deve ter feito, né? Tudo que for possível, que tivesse no teu alcance, você fez. Então, a gente também tem que levar dentro da gente algumas coisas mais claras, mais conscientes, né? De que a gente se esforçou, de que a gente deu o nosso melhor e de que a gente se permitiu viver momentos inesquecíveis, né? E o luto, por mais que seja duro, ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte da nossa natureza humana. Então, é um momento que a gente aprende a atravessar. E eu estou muito feliz, muito contente com a tua coragem, Valéria, com a tua determinação de vir aqui e começar a abrir o seu coração, de falar essa história tão linda. Sabe que aqui na live tem uma pessoa que se chama Maria Cristina.
Eu tive o privilégio de viver vários momentos com ela, né? Mas ela perdeu a filha, ainda, ela ainda é muito jovem. Mesmo assim, eu vejo nela e ela participou do projeto ano passado, e ela falou um pouco disso também, do quanto que, nossa, tu já viu o quanto que tu é uma pessoa que se superou, né? Porque tu é um exemplo de alguém que teve uma perca muito forte, mas mesmo assim não se procurou não se abater, procurou não desistir. E, inclusive, ela esteve no Rio comigo, lá no evento da DAO, sendo alguém que estava ajudando os outros. Cara, é um exemplo gigantesco, né? E este momento, ele tem que ser valorizado. Mas eu te passo a palavra novamente, Valéria, para te dar continuidade em algumas coisas que você queira tocar, que sinta que É, eu quero falar. tu sabe que né, isso que tu falou de tu fez o melhor, e essa é uma das fases do luto também, né? Tipo, depois vem a culpa, será que eu fiz mesmo tudo que eu podia? Será que eu podia fazer mais? Será que eu podia fazer melhor? Sabe? Vem essas cobranças. E a raiva veio antes, sabe? Eu não conheço, eu acho que quem passe pelo luto e não briga com Deus, sabe? Eu conheço muita gente que passa pelo luto e briga com Deus. Então eu briguei com Deus antes dela morrer, porque eu não entendia por que ela tinha que sofrer, sabe? Então, a espiritualidade me mandava mensagens do nada, né? Então, aparecia no meu YouTube mensagens do Trigueirinho falando sobre né, a vida dos animais na nossa vida, a missão dos animais, do Wagner Borges, né, que falou isso que eu já comentei sobre a gente expande o chakra cardíaco, sabe? Então, o Wagner Borges também falou de algumas questões de desencarne dos animais, sabe? Então, começava a aparecer essas mensagens no meu feed e, e, e que os animais, eles têm também o processo deles, né? Como nós temos. Por que que nós passamos por algumas doenças? Por que que nós passamos por algumas experiências? Por que que nós passamos por algumas situações? E os animais também têm esses processos, mas eu briguei com Deus porque eu não entendia por quê, sabe? Por que que eles têm que passar por isso? Sabe? A gente tem as nossas escolhas, mas e eles? Eles escolhem? Eles não têm escolha, então por que que eles têm que sofrer, sabe? Então, depois eu fui, perdoei Deus, mas eu briguei com ele, porque Me lembrou muito o filme A Cabana, sabe? Essa parte que tu estava falando, porque acontece exatamente isso. Começa, de certa forma, a sinalizar, né? A filha começa a falar algumas coisas para o pai, tem uma história ali. E se fosse eu, o que que você faria? E ele, não, isso aí não vai acontecer. E acontece a tragédia. E ele entra nessa raiva, nessa questão de como é difícil a gente perdoar. A Maria Cristina escreveu aqui no comentário, ainda dói muito, mas a caminhada continua. Eu, ela escreveu ainda no segundo comentário aqui, eu não consegui brigar com Deus, muito pelo contrário, eu entreguei minha filha para ele, pedindo para ele tirar ela daquele sofrimento. Muito bem, obrigado aí pelo teu comentário de extremo valor, Maria Cristina. Um grande beijo para ti, eu gosto muito de você. Pode... é
muito interessante essa história, né, da Maria Cristina, de dela conseguir, né, superar isso, né? Dói, ainda dói. Eu acho que a vivência do luto é de cada um, né? A intensidade, o tempo, cada um vai fazer o seu percurso e e é muito interessante que tu tenha essa força, sabe? No livro, eu acho que no livro Céu e Inferno, tem a história de uma mãe que cuidava do filhinho doente por muito tempo, sabe? Então ela foi muito dedicada a ele durante um bom tempo. E ele desencarnou em função daquelas doenças. Chegou o fim daquele martírio. Ele não ia mais precisar viver aquilo, mas para ela foi uma grande perda. E ela não conseguia superar isso. E ela optou por tirar a vida. E daí no plano espiritual mostrava ela chamando por ele, porque ela achou que bastava sair desta vida para encontrar com ele na outra. E ele, no plano espiritual. E ela ficava chamando ele, sentada no túmulo dela. E ele ali do lado dela. Só que eles não se enxergavam, ela não enxergava ele, porque eles estavam em dimensões diferentes pelo que ela acabou fazendo. Ela atrasou a trajetória dela e daí eles ficaram, enquanto ele evoluiu muito, superando a doença da maneira como ele superou, se resignando, não, sem reclamar, sem, sabe, sem brigar com Deus. Ele passou muito bem por aquela experiência e evoluiu. E ela acabou atrasando a trajetória dela quando ela fez isso. Então ela ficava chamando ele, mas ela não enxergava ele. Eles estavam ali lado a lado, sabe? Então é muito interessante ter essa fé, né, que tu tem de entreguei para Deus e dói, mas né, eu tô seguindo. Verdade, verdade mesmo. A Maria Cristina é uma grande ser humano, uma alma realmente muito linda. A Fabiana escreveu aqui no comentário também: sou grata por ter convivido tantos anos com a Wendy. A Fábio foi babada, Wendy, quando eu viajava. Muito, muito, muito boa, sabe? Ela até provava a ração da Wendy, perdoa, Fábio, dizer, Tudo bem. Quem mas pra te ver como ela era comprometida, né, com essa tarefa de ser babada da Wendy. A Wendy também amou muito ela. Uma grande amiga, grande amiga. e sabe o que que eu penso sobre dessa relação que perdurou por tantos anos entre você e a Wendy? É que esse amor que se desenvolveu, não, ele foi tão grande que ele transcendeu você e ela. As pessoas percebiam isso, né? E elas começavam a olhar para esse comportamento, para essa maneira de viver com um animalzinho de estimação de uma maneira diferente. Não sei se tu já tinha parado para pensar nisso, Valéria. Eu nunca percebi dessa forma. Eu percebia que as pessoas tinham um olhar diferente para o ente, né? Sabe quando a gente morava perto do Parcão, que a gente ia caminhar quase todas as noites, ali eu chegava do trabalho, a gente ia caminhar no Parcão, então todo mundo conhecia a Wendy. Às vezes a gente tava indo, um dia a gente tava indo pro Parcão, daí passou um carro e o cara gritou: "Aí, Wendy!" Sabe? Então as pessoas conheciam às vezes a Wendy, não conheciam a Valéria. Uma vez uma amiga
Eu liguei para ela vendia Mary Kay e eu liguei para encomendar um produto. E ela assim, Valéria, tá, Valéria. E ela não se deu conta, não caía a ficha de qual Valéria era. Daí a mãe dela disse assim: é a Valéria da Wendy. Ah, tá. Era a Valéria da Wendy, não era a Wendy da Valéria. É a Valéria da Wendy. E lá em Bagé também, quando a gente morou em Bagé, também saía para caminhar. Daí, como a gente morava em apartamento, né, não, se tivesse chovendo, tinha que sair, porque, né, para ela não interessava, tinha que fazer a caminhada diária. E daí a vizinhança também toda sabia o nome dela. Toda a vizinhança que a gente fazia a volta nas quadras ali conhecia a Wendy, né? Cumprimentava a Wendy. Então, eu acho que eu fui a humana da Wendy. Que legal. Verdade, verdade. Isso também eu percebia, mas eu também fiquei com esse outro olhar do Valério, né? Que esse amor que transcendia. Então, já temos aqui 50 minutos de live. O tempo, ele voa. E nosso, nesse nosso conversar, né, nessa troca de vivências, nessa tua história linda com a Wendy aqui, a gente procurando também inspirar, confortar. E olha só, a Maria Cristina aqui também, muito participativa da live, colaborando, trazendo também um pouquinho da sua história. Então, é um momento muito importante. Então, que a gente tenha cuidado com a gente. Felizmente ou infelizmente, felizmente por um lado, infelizmente pelo outro, a gente vai atravessar este momento do luto. Se estiver muito pesado, a gente deve procurar ajuda. E se não estiver tão pesado, mas a gente quer conversar com alguém, com um amigo, que a gente faça isso. Eu estava estudando um pouco, até estava vendo um vídeo do Drauzio Valera, né? Agora já até me confundi aqui, mas e ele mencionou ali, se começar a exceder muito tempo, se chegar perto de um ano, a pessoa continua naquele luto forte, ela deve procurar ajuda. É natural que a gente vai sofrer, que a gente vai se sentir triste, que a gente vai ter raiva, né, que a gente não vai querer aceitar, mas são fases, como a Valéria mencionou no começo da live, fases que serão vivenciadas. A gente vai atravessando o luto, a saudade é uma coisa que vai ficar, mas que a gente também olhe com carinho para esse outro lado, de que, nossa, valeu tanta pena viver com, com esse animalzinho, né? Com este ser, ou com uma pessoa, né? Porque a gente nunca sabe o que a vida vai nos colocar. Poderíamos não ter essa oportunidade, mas nós tivemos. A Valéria poderia não ter recebido o presente que recebeu, né, Valéria? E olha só, momentos especiais, eles merecem ser vividos. E que a gente solte um pouquinho a mão do controle e se permita viver. Se permita ser feliz, sem se preocupar tanto com o depois. Até porque do amanhã a gente não sabe, não está nas nossas mãos, mas o hoje sim. E que a gente tome as melhores decisões, que a gente expresse todo o nosso amor, todo o nosso carinho, tudo aquilo que a gente tem vontade agora. Valéria, eu gosto muito de você. Você é muito especial e eu te agradeço muito por estar aqui na live. E agora a gente vai ir para o segundo momento da live.
Momento onde tem um pouquinho mais ainda de inspiração, onde a gente vai conhecer um pouquinho mais da Valéria, que eu vou fazer algumas perguntas. Vou fazer duas perguntas. E depois a Valéria vai me fazer uma pergunta, no qual eu não sei qual é. A Grazi Rodrigues também entrou aqui na live e ela fez a primeira live, a live de estreia do projeto. Seja muito bem-vinda aqui, muito boa noite, Grazi. Valéria, espero que tu esteja pronta, porque vou fazer a primeira pergunta. Pergunte. Tá bem. Uma pessoa muito importante que te ajudou nos momentos mais difíceis. Olha, Gabriel, sabe, se eu falar uma pessoa, eu vou ser muito injusta, Que sabe? maravilha. Porque foram muitas pessoas, sabe? Eu me sinto muito amada porque os meus amigos ficaram muito preocupados, sempre, né, chamavam, vamos conversar, vamos sair, sabe? Então, e se eu dissesse, ah, não tô boa, coisa e tal, ah, ok, tudo bem, mas não desistiram de mim, sabe? Então, eu digo para as minhas amigas, até a Fábio é uma delas que tá aí, que né, elas me amam muito mesmo, porque eu não bebo, eu não como carne e elas ainda me chamam para sair. Parabéns. Então, olha, seria muito injusto escolher uma pessoa, mas tem, sabe, a minha lista de familiares e amigos que eu tenho um suporte muito bom. Que legal, que legal. Isso aqui é a maravilha dessa pergunta. Nunca é uma pessoa só. A gente nunca está sozinho. Sempre há muitas pessoas que colaboram, que fazem com que a nossa vida seja ainda melhor, ainda mais linda. Muito obrigado aí pela tua Para a resposta. gente Pode ficar sozinho, a gente tem que se isolar, né? E às vezes até fazer um esforço para ficar sozinho, porque eu acho que a gente nunca tá sozinho. verdade. É óbvio que às vezes a gente precisa do nosso momento de solitude, mas não de solidão. A gente tem momentos que precisa ficar sozinho e tá tudo bem, é saudável, é bom, mas né, que a gente não acabe não confundindo isso como viver isso com a solidão, que eu gosto muito dessa pergunta porque ela vai diretamente nesse ponto. E a gente começa a ver que, nossa, eu não estou sozinho, sabe? E a gente começa a pensar diferente, né? Saber fazer as perguntas certas vai nos dar as respostas que nós precisamos obter. E agora a gente vai para a segunda pergunta para a Valéria, que é o seguinte: um filme ou uma série que te impactou positivamente? Olha, eu gosto muito de filme. E tem muitos filmes também, sabe? Tem os filmes baseados em livros que eles me impactam no sentido, uau, como é que conseguiram, né, fazer um filme fiel? Então, o primeiro deles foi O Nome da Rosa. Eu li o livro e depois eu assisti o filme. E é muito fiel, assim. E ele mostra. Tem uma parte do filme em que ele tá falando de um livro da. Ele tá falando dos astros. Então, como se fosse um livro de astrologia que a igreja está ocultando, sabe? Então teve aquela época em que a igreja queimou todos aqueles livros, né, que consideravam
blasfêmia e hereges e não sei o quê. Então, muito conhecimento ali foi perdido. E, e esse livro e esse filme mostra isso. Então, para mim, foi um livro que impactou bastante. E o outro, também antigo, baseado em livro, é o Nome da Rosa é do Humberto Eco, e o outro é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Também é fantástico, então ele mostra que às vezes o que as pessoas enxergam na gente é uma máscara, porque a nossa alma tá cheia de cracas, então porque às vezes para a sociedade a gente é um tipo bonzinho, né, ou aquele que todos veem, mas na realidade a gente até chuta cachorro se não tiver ninguém olhando, sabe? Então, o retrato de Dorian Gray, ele mostra isso, que tudo que a gente faz fica impregnado na nossa alma, porque não precisa ninguém estar olhando, é a nossa consciência que impregna com aquelas máculas. Sabe? Então, adoro esses filmes, são bem antigos, né? Mas também gosto muito dos modernos, da Marvel, Doutor Estranho, que fala, né, de várias, como é que eu vou te dizer, linhas de tempo, né? Tempos e dimensões diferentes, então cada escolha nossa nos coloca num caminho essas últimas filmes e séries da Marvel estão abordando muito isso, sabe? Como que as nossas escolhas nos levam para uma linha de tempo, sabe? Então acho isso muito interessante também, mexe, né, com o meu como é que eu vou te dizer? Desacomoda meu cérebro. Perfeito, ótimo. Aí vários filmes para a gente estar aí olhando nos próximos dias. E aí também eu deixo esse filme, A Cabana, para o pessoal olhar, principalmente para quem está passando por esse momento. Acredito que é um filme que vai ajudar bastante, além desses filmes que a Valéria mencionou aqui. Mandar uma boa noite aqui para a Luana. Saudades de você, faz tempo que eu não te vejo. Me diga aí como é que você está. E agora a gente vai para o próximo momento da live, que é o momento onde a Valéria vai fazer uma pergunta para mim. E eu não sei que pergunta é. Ela não me contou antes da live. É surpresa. Com certeza será uma pergunta realmente desafiadora, pergunta muito inteligente. Pode mandar, Valéria. Estou preparado para responder a sua pergunta. Gabriel, eu vou, antes da pergunta, eu vou fazer uma introdução, tá? Porque é uma questão que tem me feito pensar ultimamente, né? Sobre quem sou eu. Tem um livro do Sadhguru que ele diz assim: tudo que tu diz que é tu tá na tua memória, né? Então tu é professor, mas se tu esquecer, tu não é. Então tu é a Valéria, mas se tu esquecer, tu não sabe o teu nome. Então tu tem um carro, mas se tu esquecer, tu não tem mais. Tu tem dinheiro no banco, mas se tu esquecer, tu não tem mais. Então todas as coisas, né, que te identificam estão na tua memória. E se tu esquecer, tu some. Então, quem é tu de verdade? Né? Então, se tu perder a memória, o que que sobra? Quem é tu? Só que essa pergunta eu vou deixar para reflexão, porque não é uma pergunta para ser respondida. É uma pergunta para a gente encontrar no nosso íntimo a resposta. E daí, para te me responder, eu vou pedir que tu compartilhe com a gente um momento feliz da tua vida. Um momento feliz da minha vida. Vou aproveitar que tem uma pessoa aqui, que é a Luana.
aqui na live, porque ela é professora de teatro. Ó, ó, o Lucas entrou aqui. Boa noite, Lucas. Como é que tu tá? A Maria Cristina vai sair. É um dos momentos que eu considero mais felizes da minha vida. E olha que tem muitos, sabe? Porque eu comecei a conversar com ela e ela me convidou para fazer parte da turma dela de teatro. E eu ainda, com todos os meus medos, com todas as minhas inseguranças, sem saber se de fato eu conseguiria fazer o meu papel ali, mas eu queria deixar a minha essência sair. Eu queria realmente viver com liberdade. E a arte é algo que me atrai bastante. Essa questão do teatro eu acho algo maravilhoso, algo lindo, sabe? Então, eu tive algumas aulas com ela. Infelizmente, eu não pude dar continuidade por alguns motivos pessoais aqui. Mas, enfim, eu pretendo voltar a essa questão do teatro. Então, eu vivi momentos ali, porque a turma dela era cheia, era praticamente só criança, sabe? E eu ali, adulto. E eu me permiti ali viver. Viver com aquelas crianças, de fazer os mesmos exercícios, sabe? De, de ser, de fazer aquilo que era proposto e de ser o que não era. E eu estava feliz de estar naquele momento, fazendo aquilo que eu tinha me proposto, sem medo de julgamento, né? Sem pensar depois, apenas vivendo naquele momento presente. Então, foram algumas aulas, foram momentos que eu tive de muita alegria, de muita luz, e eu sou muito grato por esses momentos da minha vida. Que coisa linda. Muito, muito obrigado pelas tuas perguntas. Obrigado por deixar essa reflexão com a gente, Valéria. E agora, para a gente finalizar a nossa live, que segundo aqui, segundo não, ela está linda, a nossa live está maravilhosa, e é isto que a Maria Cristina escreveu aqui. Está gostando muito da nossa live. Eu quero que tu faça as considerações finais, deixar as tuas palavras, mandar abraço, mandar beijo, agradecer, enfim, o momento é teu. Valeu. Gabriel, eu agradeço muito, agradeço a ti pelo convite, por esse trabalho maravilhoso que tu está fazendo. Agradeço, né, por todos que estiveram aqui participando com a gente, né, dando essa força, fazendo essa egrégora funcionar muito bom. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada por estarem aqui me ouvindo, né? Porque uma batalha íntima minha é mostrar minha vulnerabilidade. Eu, né, faço uma força para mostrar que eu sou forte. E tu, né, conseguiu com que eu mostrasse essa vulnerabilidade e me abrisse sobre esse assunto que eu não costumo comentar, mas que é bem importante. Então, muito obrigada mesmo. Muito bem, Valéria. Lembrando o pessoal aqui, que antes de eu finalizar a live, que as lives estão ficando salvas. O projeto, ele ainda continua até o dia 30, até o final do mês. Ele acontece durante esse mês de setembro, várias lives. Então aperta aqui no seguir. No meu, na bio aqui do meu Instagram está ali o link do YouTube. As lives também estão ficando salvas lá, mas estão salvas aqui no Instagram também. Então vocês podem acompanhar. Então aperta aqui no seguir, né, para a gente dar mais força aqui para
o movimento, para esse projeto que é para levar essa luz, que é para levar alternativas, inspiração, levando essa consciência de que sim, é bom viver, que sim, há saída, que a gente nunca está sozinho. Esta é a principal mensagem do projeto. E talvez não toque a pessoa que mais precisa, mas que vai tocar com certeza muitas pessoas que estão ao lado dessas pessoas. A rede de apoio é, é algo que é muito interessante, porque é por ali que a gente inspira, é por ali que a gente salva vidas. Quando a gente olha nessa questão da prevenção do suicídio, na valorização da vida, passa muito pelas mãos de quem está ao lado de quem está sofrendo. Ninguém quer desistir da vida. Isso é um fato. Apenas não queremos continuar sentindo aquela dor. E tudo que a gente precisa, muitas vezes, é daquela mão amiga. É de alguém que esteja ali ao nosso lado para nos ouvir. Então, as lives do projeto É Bom Viver são nesse sentido, de inspirar, de trazer alternativas para que a gente possa dizer algo a alguém que está precisando muito. E também as pessoas que de fato precisam. Tá bem? Eu agradeço a você, Valéria, novamente, pela tua coragem, pela tua disponibilidade de estar aqui e mostrando a tua verdade, a tua história, né? Se mostrando vulnerável. Parabéns. Você está evoluindo muito. Quando eu conheci a Valéria, ela não sorria quase. Hoje em dia é difícil você ver ela e não ver ela sorrir. Então, parabéns para essa pessoa que você tem se transformado. Pessoa muito mais alegre, muito mais vibrante e que traz muita conexão. A gente se sente muita vontade em contar a nossa vida, em dividir até os nossos segredos às vezes, né? Porque é uma pessoa de muita confiança. Eu deixo aqui o meu grande abraço a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesta live, vocês que estão acompanhando o projeto durante todo este mês. Muito, muito obrigado por, por ajudar, por compartilhar, por estar aí ajudando o movimento de tanta luz. Uma boa noite a todos. Fiquem bem, se cuidem. Tchau.